Amantes da Palavra de Deus, bom dia. Aqui quem vos fala é o pastor Luciano Lúcio. Eu estou aqui para que juntos nós possamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Diante da conversa, do bate-papo diário com a minha esposa sobre a Bíblia Sagrada, surgiu-nos uma dúvida interessante e que após alguns estudos eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer uma dúvida. E que dúvida é essa? Que galo é esse que cantou na noite em que Jesus foi preso? Que galo é este? Eu queria ler com os irmãos o texto sagrado que está em Marcos capítulo 14, versículo 30, que diz assim: Respondeu Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Queridos, esse texto mostra um ser humano chamado Pedro, inconstante, imprevisível, uma pessoa de ações e atitudes e palavras não pensadas, e uma pessoa que mostrava-se às pessoas uma robustez e uma autoconfiança. Mas esse mesmo Pedro vai na noite em que Jesus está sendo preso para a sua morte. Mesmo com a sua robustez, com a sua audácia, Pedro resolve negar Jesus. E nós sabemos que Pedro negou Jesus pelo seu excesso de confiança, de uma pessoa que entendia que não era possível negar Jesus, que estaria sempre ao lado de Jesus. Mas Jesus mostra a Pedro que Pedro é ser humano e que poderia fracassar. E o fracasso de Pedro acontece. O fracasso de Pedro começa no Getsêmani, onde Jesus vai orar e Pedro resolve dormir. Pedro não foi constante na oração e ele então abandona Jesus. Chega o momento de Pedro negar Jesus. Pedro nega Jesus, segundo João capítulo 18, do 15 ao 18. Pedro vai se aquecer na fogueira, lá no pátio. Aquele homem, corajoso e valente, se acovarda, nega o mestre diante de todos, diante de todos aqueles que ali estavam presentes. Mas Jesus havia advertido Pedro, no texto que eu li: Pedro, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Que galo é este? Esta é a pergunta que a minha esposa me indagou. Que galo é este? Pedro nega Jesus. E nós sabemos que o galo aqui significa a consciência de Pedro. A consciência de Pedro foi atacada. Mas a pergunta que todos querem saber: será que realmente um galo cantou? Será que este galo cantou por 2 vezes? No relato bíblico, a Bíblia cita galo. Será que realmente foi uma ave? Será que essa ave realmente cantou no momento da negação de Pedro? As evidências históricas, elas afirmam que era proibido os judeus criarem galos e galinhas em Jerusalém. Por questões higiênicas, de fato havia essa regra na lei judaica. Se nós lermos o Baba Kama, que era o primeiro livro de uma série de tratados talmúdicos, que lida com as matérias civis dos judeus, ela nos mostra que criar galos e galinhas era um delito, e isso era proibido. Criar galinha em Jerusalém por causa das coisas santas. Sobre essa questão também, nós vemos em um texto do professor da Universidade Católica da América, lá em Washington, D.C., Joseph Fitzmyer. Ele afirma: ainda que o regulamento mishnaico não seja certamente válido antes do ano 70 em Jerusalém, a proibição pode ter sido força naquele tempo. Também nós temos o grande comentarista bíblico William Barclay, um dos maiores comentaristas reconhecidos do século XX. Ele diz: pois bem, pode ser que o galo
não seja um galo, não seja uma ave, pois os sumos sacerdotes que estavam em Jerusalém não permitiam que isso fosse uma criação feita na cidade. Certamente não havia galinheiro na cidade. De fato, esta regra existia. E quem fizesse essa criação vivia de forma ilegal, pois os judeus não permitiam, porque acreditavam que essas aves traziam impurezas. Se não havia nenhuma ave no local, Pedro estava então a que canto do galo? Que galo é este? Provavelmente este galo é o toque da trombeta da guarda romana. É o termo latino para aquele toque da trombeta que os romanos usavam, o termo latino galicinium, que significa canto do galo. Quando Pedro fez a terceira negação, a trombeta ecoou e Pedro lembrou. O local onde Pedro estava nesse relato são indicados em vários versículos bíblicos, que está em Mateus, em Marcos, em Lucas. Por exemplo, Mateus 26, do verso 69 ao 75, ele estava na casa do sumo sacerdote, que ficava no centro de Jerusalém, e que provavelmente não havia um galinheiro no centro da cidade por causa da lei. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito de acordo com Irineu e Clemente de Alexandria, foi escrito em Roma, e seu livro parece ser direcionado aos romanos. No seu livro se encontram muitos latinismos, como palavras, idiomas e construções gramaticais do latim. Marcos empregou vários termos provenientes da linguagem técnica militar romana. Então, se você observar, Marcos fala sobre denário, centurião, sobre flagelos açoitar, que é lá em Marcos 15:15. Então observemos que a expressão usada, canto do galo, não se tratava somente de um latinismo, mas também representava o toque da trombeta, que indicava a troca da guarda na vigília, que ia das 0 horas às 3 da manhã. Os romanos dividiam a sua noite em 4 vigílias. A primeira vigília ia do pôr do sol às 9. A segunda vigília ia das 9 à meia-noite. A terceira vigília das 0 às 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 até a aurora. É bem verdade que os judeus, eles dividiam inicialmente as suas vigílias em 3. No entanto, os romanos passaram a dividir a vigília em 4. Então, lembre-se, o toque da trombeta da meia-noite era conhecida como o primeiro cantar do galo. E o toque das 3 da manhã era conhecida como o segundo cantar do galo. Daí a expressão que Jesus usou lá no texto que nós acabamos de ler. Então, de acordo com tudo isso, o cantar do galo era um nome dado à terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 da manhã. No tempo de Cristo, a noite já estava dividida em 4 vigílias. Cada um de nós devemos entender que este galo que cantou não foi uma ave, mas sim, de acordo com tudo aquilo que nós falamos aqui, este galo que cantou foi a troca da guarda, e aí Pedro nega Jesus. Queridos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos não negar Jesus, que nós não venhamos sentar na roda dos romanos e ficar na fogueira dizendo que nós nunca o conhecemos. Lembre-se, o que aconteceu com Pedro pode acontecer com qualquer um de nós, mas a nossa felicidade é que nós estamos servindo a Cristo e temos a oportunidade de ver o fracasso de Pedro e não cometê-lo nos dias de hoje. Que o galo não cante e que quando a trombeta tocar, você possa ser arrebatado com Cristo. Que Deus te abençoe, um bom dia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.